palavra de Deus. Aqui a gente, o outro versículo 19 até o 23, nós oramos, né? Aí fala que os discípulos estavam acuados, você lembra? Semana passada. Aí vai para a internet também. Tá lá só esperando alguém lá colocar. Eu não sei colocar. E fala que os caras estavam parados lá, estavam, né, com medo, e de repente Jesus fala assim: Pai seja convosco. Imagina o susto. Os caras estavam com medo do sistema ir lá e quebrar eles. E do próprio Deus, o próprio Jesus, né, no benefício ali que Ele igual aqui pra gente, né? O benefício que Deus deu pra gente, o benefício ali que Ele trouxe para os discípulos, que foi a paz dele. Paz seja convosco. Quando Jesus fala paz, a paz de Deus, a paz de Jesus, meu irmão, é algo inigualável, algo sublime, algo, sabe, divino. Aí o versículo 24, vamos narrar alguma coisa aqui que, primeiro, é uma viagem, você vai entender, e depois o negócio fica legal. Versículo 24 fala assim: E ora Tomé, um dos 12, né? Versículo 25, dizia-lhe, pois, aos outros discípulos: Vimos o Senhor. 19 até o 23. Vimos o Senhor. E Tomé, porém respondeu: Se eu não ver o sinal do escravo nas mãos, e não meter o dedo no lugar, e não meter o dedo no lado, e não meter o dedo de maneira nenhuma, eu crerei. Ou seja, de maneira nenhuma eu acreditarei. Você imagina, estavam os discípulos lá, na maior tensão, cara. O sistema está lá quase afogando eles, todo mundo querendo exterminar. Os discípulos de Jesus, que estavam fazendo muito barulho naquela cidade, estavam incomodando aquele pessoal, estavam incomodando os religiosos, que estavam ganhando muito por causa disso. Os religiosos que tinham benefícios, não benefícios do reino invisível, benefícios do reino visível. Eles estavam lá, né, acuados, porque o sistema estava doido para arrebentar com eles. Aí eles estavam lá falando: cara, o Senhor esteve com a gente lá, a gente estava lá se escondendo e Jesus chegou. Aí Tomé olha para ele e fala assim: cara, eu não acredito. Se você me falar uma coisa, eu falar para você que eu não acredito, eu estou te chamando de quê? Mentiroso. Ele estava chamando um discípulo, alguém, os discípulos, de mentiroso. Eu só acredito se eu botar o dedo lá no alargador do pastor Marcelão, amém? Só acredito se lá na mãozinha dele, lá quando tiver aquele buraquinho lá, eu colocar o dedo e falar assim: não, esse aqui é Jesus mesmo. Absurdo. Isso é um absurdo. E existem muitos crentes assim nos dias de hoje. E a gente lê isso aqui como, né, um absurdo. Não, hoje as igrejas estão cheias. Eu vim hoje lá teve engarrafamento ali no Brasil, e nós quebramos ali por Nilópolis, Anchieta, aquele lugar todo. Eu vi, foi igreja, velho. As igrejas estavam tudo abertas, cheio de crente, cheio de gente. Você fala assim: cara, tem um monte de crente, mas será que todos aqueles que estavam sentados ali, com as suas roupas bem passadas, bonitinho, com os seus perfumes, sabe, em dia, aqueles com seus cabelinhos, o cartão de cabelo tá certinho lá, fulano, pô, aparadinho, a orelhinha tá de fora, amém? Será que todos aqueles ali tinham, na verdade, tem na verdade a fé como fundamento de tudo na sua vida? Ou será que existe pose? O pior, na época dos anos 90, a gente tinha muita raiva, os roqueiros tinham raiva daqueles roqueiros de pose, né? A gente falava muito sobre isso, né? Chegava: fulano é pose e modista, né? Modista, fulano é modista, isso, aquilo, vamos pegar ele. E armava até, né, um montinho para pegar o cara e arrebentar. Ele não é verdadeiro. Imagina se a gente for armar contra os crentes que não são verdadeiros, né? Vai aparecer muita gente no povo, né, cara? A gente está no número menor. Não é verdade? Aí o que acontece? Aí ele fala assim: eu só vou acreditar se realmente eu colocar o dedo lá no buraco lá do cravo dele, se eu botar a mão.
absurdo. Mas nós estamos vivendo nessa época, na época de incredulidade, na época que as pessoas só creem se acontecer alguma coisa. Aí Jesus fala aqui, bem-aventurado aquele que não viu nada, mas acreditou. Fala assim, glória a Deus. Porque esse acreditou com sua alma, com seu entendimento. Esse acreditou, na verdade, sabe, com a sua força. E ele fala assim, de maneira nenhuma eu vou acreditar numa coisa dessa. Poxa, venhamos e convenhamos. O cara estava lá na cruz, meu irmão, arrebentaram o cara. Veio lá um carinha lá e furou ele. E o cara estava todo arrebentado. Jogaram o cara lá naquela sepulcro lá de José de Arimateia. Imagina se existe um José de Arimateia hoje para levantar o autossistema, assim, glória a Deus. Ministério José de Arimateia. Ministério José de Arimateia é dinheiro, velho. Ele comprou o corpo de Jesus. Ele falou, esse sepulcro é meu. Ele diz que a palavra de Deus que ela tinha um jardim que era muito bonito. E ali Jesus foi enterrado com honras, porque ele é o próprio Deus. Fala assim, glória a Deus. Ele é o cara, velho. Ele é o cara. E ele falou que na hora, né? Vamos fazer direitinho tudo. Vamos honrar Deus, cara. Imagina se Deus toca no coração de um José de Arimateia desse da vida, para chegar e falar, não, meu irmão, esses malucos estão ali, estão de fé grande, pô, igreja pequena, igreja underground, pô, vamos lá. Vamos lá e vamos levantar isso. Não adianta, Deus ele só faz, na verdade, quando chega o tempo dele. Fala assim, o tempo de Deus é formoso. Fala para o seu irmão assim, o tempo de Deus é formoso. Tem, né? Não tem nada que a gente olhe assim e fala assim, cara, poxa, não tem que fazer isso e aquilo, imagina, né? Vamos lá, o carrinho tá parado, eu tô aprendendo a dirigir, cara, eu tô dando um trabalho danado pro instrutor. O instrutor fica me olhando com uma cara assim, e querendo andar com o carro, e calma, mano, passa a primeira, segunda, não, aperta a embreagem, esqueceu, caraca, eu vou quebrar o carro da escola. Caramba, cara, ou seja, imagina se eu me cismar e falar assim, não, hoje eu vou levar a pastora para passear no ogro móvel lá que eu comprei. Cara, eu não vou sair nem do meu portão, cara, porque tudo é formoso no tempo certo. Não adianta, as coisas não são formosas quando na verdade não existe um tempo. E aqueles caras aquele cara estava vivendo um tempo de incredulidade. E o versículo 26 fala assim, 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos. E Tomé com eles. E chegou Jesus, estando, pois, as portas fechadas, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Fala assim comigo assim, paz seja convosco. Isso é delicioso ouvir isso. No 27 fala assim, e disse a Tomé, chegai-vos aqui o teu dedo. Olha que vergonha, cara. Olha que vergonha. Só até aí, cara. Cara, a primeira coisa que ele fala para Tomé, cara, que isso, cara, se Jesus fala isso para mim, eu ia morrer de vergonha. Vai falar, cara, não, eu sou muito ruim, mano. O próprio Deus, cara, é preocupado com várias paradas, vários planos do reino de Deus para resolver, cara. E um Tomé lá viajando, falando que ele não acreditava, achando que ele era, né, igual o Bob Esponja. Bob Esponja não existe, amém, glória a Deus? Vocês já sabem disso, né? O Bob Esponja não existe. Aí ele está lá pensando que Jesus é o Bob Esponja. Ele não existe, não. O Patrick existe, mas o Bob Esponja não. Aí ele está lá viajando, lá na viagem, tantas paradas para resolver. E o carinha, Jesus fala assim, cara, para não perder o tempo, ele falou, me dá o seu dedo aqui. Me dá, cara, que vergonha. Que vergonha. Bem, vamos lá, versículo 27. Fala assim, depois disso, assim, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, mete o dedo, mas não sejais incrédulo, mas creia. E imagina a cara de Tomé, cara, que cara de vacilão, né? Aí ele falou assim, Senhor meu,
Disse Jesus no 29 assim, bem-aventurado, disse Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Só até aí, cara, tomar um esculacho desse de Jesus deve ser horrível. Imagina, cara, o cara estava lá, viu tudo, participou de tudo. Mas as pessoas sempre falam, né? Eu sou igual Tomé, tem que ver para crer, não sabe que isso é uma vacilação, né? Eu sou igual Tomé, tem que... Se eu não ver, eu não vou acreditar. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado. A igreja tem que ser bem-aventurada. A igreja, meu irmão, eu não via, quando eu estava lá na praça de Vila dos Teles, eu não via aqui o atos extremos. Aqui era um lugar que estava fechado, que chovia mais dentro do que fora, todo quebrado, todo destruído. Eu fui falar com uma pessoa sobre esse lugar. Na hora aquela pessoa despertou, me olhou de uma maneira diferente. Eu falei, eu conheço esse olhar. Esse olhar eu via muito no passado. Falei, pô, cara, tá vendo aquela loja ali? Puxa, sei lá, mas